Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje, dando continuidade à nossa playlist aqui de matemática básica, vamos falar das frações. Muito úteis, muito usadas nas questões de concurso, frações. Vamos ver aqui o que são as frações, as partes de uma fração, vou classificar as frações quanto aos tipos das frações e vamos ver alguns exemplos aqui também. Tá legal, pessoal? Bem tranquilo, hein? Então vamos junto. Guerreiros, quando é que a gente usa a fração? Né? Qual é a ideia de fração? Vamos ver aqui. A ideia de uma fração é usada quando você deseja considerar, quando deseja usar partes iguais de um todo quando ele foi dividido em partes iguais. Então, eu peguei uma quantidade, né, um todo, parti ele, dividi ele em partes iguais e vou trabalhar com o subconjunto dessas partes, com algumas partes dessas partes iguais. Tá? Isso é uma fração que a gente divide dessa maneira, um número em cima e um número embaixo. O número em cima é o numerador, o de baixo é o denominador. O numerador é quantas partes do todo eu vou usar. E o denominador é em quantas partes iguais o meu todo foi dividido. Então aqui um exemplo, por exemplo, ó, 3 quintos. Então quer dizer que eu tinha um todo que eu dividi em 5 partes e estou usando 3 dessas 5 partes. Então, o numerador, ó, ele é um número de partes que eu estou considerando, que eu estou usando. E o denominador é em quantas partes iguais o meu todo foi dividido. Então aqui eu tinha um chocolate aqui de 5 partes e estou consumindo 3. E sobraram 2. Então isso é uma fração, ó, 3 quintos. Meu numerador é 3, meu denominador é 5. É assim que funciona uma fração. Partes que eu estou usando, total de partes. Beleza? Então, ó, classificação das frações, ou seja, tipos de fração. Botei aqui 2, vou continuar daqui a pouquinho com os demais. Fração própria. O que são as frações próprias? Frações próprias são aquelas em que o numerador ele é menor que o denominador. O numerador, né, as partes que eu estou usando, o número dela é menor que o denominador. Meu total de partes que eu dividi, o meu todo. 1/2 é uma fração própria. 3 quintos, 2 sobre 10, 7 oitavos. São frações próprias, porque em todas elas o numerador ele é menor que o denominador. Em vista disso, né, obviamente, as frações impróprias vai ser o contrário. Né? O numerador vai ser maior que o denominador ou igual. Então, olha lá, 3 meios. 3 é maior que 2. Então, meu numerador ele é maior que o denominador. A fração é imprópria. 9 quintos, fração imprópria. 4 quartos, também uma fração imprópria. Meu numerador ele vai ser maior ou igual ao denominador. Beleza? Vamos continuando com os tipos de fração então. Vamos lá. Guerreiros, fração aparente. O que é uma fração aparente? Fração aparente é aquela fração em que o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, 20 quartos. 20 é 5 vezes 4, então 20 é um múltiplo de 4. 6 terços. 6 é 3 vezes 2, então 6 é um múltiplo de 3. 5 quintos. 5 quintos é 5 vezes 1, o 5. 60 quartos. Se eu pegar 15 e multiplicar por 4, dá 60. Então, quando o numerador ele é um múltiplo do denominador, nós temos uma fração aparente. Fração decimal é a fração em que o denominador ele é uma potência de 10. 100 é 10 ao quadrado. 10 é 10 elevado a 1. 1000 é 10 elevado ao cubo. Se o meu denominador é uma potência de 10, eu tenho uma fração decimal. Já a fração ordinária é toda a fração em que o denominador não é uma potência de 10. Então aqui 3 na potência de 10, 9 na potência de 10, 5 na potência de 10. Então quando as frações não têm potência de 10 no denominador, são frações do tipo ordinária. Beleza? Fração irredutível é aquela fração em que os termos da fração, né, numerador e denominador, são primos entre si. Ó, 8 não é primo, 9 não é primo, mas eles são primos entre si. Primos entre si são números que possuem somente o algarismo 1, somente o número 1 como divisor comum. Né? Então, 8 nonos são primos entre si, 7 terços, 12 sobre 13 são primos entre si. Quando eles são primos entre si, minha fração é uma fração irredutível. Já a fração equivalente é aquela fração em que elas têm uma fração irredutível como fator comum, né? Como divisor comum, como elemento comum. Se eu pegar essa fração aqui, ó, 10 sextos, e essa fração aqui, 15 nonos, e eu dividir 10 sextos por 2 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 5 terços.
Se eu pegar 15 nonos e dividir por 3 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 5 terços. Então, a fração irredutível que se relaciona, que se associa a essas duas frações, é o 5 terços. Isso são frações equivalentes. Frações equivalentes são frações iguais, né? 10 sextos é exatamente igual a 15 nonos, porque elas são iguais a 5 terços quando você simplificar. Simplifica aqui por 2 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 5 terços. Simplifica aqui por 3 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 5 terços. Então são frações equivalentes, elas valem a mesma coisa. Outro par de frações equivalentes. 2 oitavos e 4 sobre 16. 4 16 avos. Elas equivalem a 1 quarto. Quer ver? Se eu pegar aqui em cima e embaixo e dividir por 2, vai ficar 1 quarto. Se eu pegar aqui e dividir em cima e embaixo por 4, vai ficar 1 quarto. Então também são frações equivalentes, se relacionam com 1 quarto. Show? Tranquilão? Vamos ver agora um outro conceito muito interessante e muito importante também, que é o de número misto e suas variações. Vamos lá, número misto. Bora! Guerreiros, número misto. O que vem a ser número misto? Número misto é aquele número que mistura, que associa, que junta uma parte inteira com uma parte fracionária, uma parte inteira com uma parte decimal. Isso aqui é o número misto. Como é que nós lemos número misto? Isso aqui, ó, 2 inteiros e 1 quinto. 6 inteiros e 2 terços. Número misto é isso aqui. Tá? Isso é o número misto. E aí a gente fala assim, isso aqui está multiplicando. Não. Fica bem evidente quando se trabalha de número misto. Isso aqui é o 2 e 1 quinto, 6 e 2 terços. Todo número misto, ele se relaciona, ele vira uma fração imprópria. Quando você quer transformar, você transforma um número misto numa fração imprópria. Como? Fazendo o famoso reloginho. Como é que é o reloginho? O valor que está embaixo, o denominador, multiplica a parte inteira e soma com o numerador que está em cima. E no final você vai repetir o denominador. Então aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. Então isso aqui vai ficar 11 quintos. Viu? Aqui, reloginho. 3 vezes 6 mais 2. Então 3 vezes 6, 18. 18 mais 2, 20. 20 terços. É a mesma coisa que se você pusesse um sinal de mais entre o valor, né? Poderia fazer assim, ó, 6 mais 2 terços. Se fosse fazer aqui o MMC, vamos ver isso daqui a pouquinho aqui, quando você reduz ao mesmo denominador, para você somar ou subtrair frações que tenham denominadores diferentes, tem que fazer o MMC entre os denominadores. O MMC entre 1 e 3 é 3. Então ficaria 3 dividido por 1, 3, vezes 6, 18. 3 dividido por 3, 1, vezes 2, 2. 18 mais 2, 20 terços. Mesma coisa. Por isso que quando a gente está fazendo as contas muito rápido no quadro, como é que a gente faz? A gente faz direto o MMC como? Multiplica e soma. Todo mundo fala isso, multiplica e soma. Você está fazendo, na verdade, uma transformação de número misto. Beleza? Que é a mesma coisa que você está somando frações. Tranquilão? E como é que eu tenho uma fração imprópria e eu transformo essa fração imprópria em um número misto? Como é que eu faço isso? Aqui a gente transformou do número misto para fração e agora eu quero fazer o caminho inverso, a transformação de uma fração em um número misto. Como? É muito simples, pessoal. Só você dividir. Faz aqui a divisão. 27 dividido por 8. 27 dividido por 8, isso aqui dá 3, né? 3 vezes 8, 24. Para chegar a 27, falta 3. Beleza. Então, isso aqui eu tenho 3 inteiros e 3 oitavos, né? Essa fração 3 oitavos. Ó. 3 inteiros e 3 oitavos. Vamos ver se vai dar certo? Vamos fazer o reloginho? 8 vezes 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 oitavos. Repete o denominador. Tá lá. Vamos lá nesse outro exemplo aqui. Ó. 43 dividido por 5. Vamos ver. 43 dividido por 5. Isso aqui dá 8. Né? 8 vezes 5, 40. Para 43, falta 3. Então aqui eu tenho 8 inteiros e mais 3 quintos. Então isso aqui eu posso escrever como sendo 8 inteiros e 3 quintos. Vamos ver se vai dar certo? 5 vezes 8, 40. 40 mais 3, 43 sobre 5. 43 sobre 5. Não mudou nada. Viu que maneiro? Então, como é que eu faço para transformar de número misto para fração imprópria? Faço o reloginho. Multiplico com o de baixo, somo com o de cima e repito o denominador. Como é que eu faço para transformar de uma fração imprópria para um número misto? Divido o de cima pelo de baixo, depois vai ficar a parte inteira vai ser meu quociente e o resto
dividido pelo divisor vai ser a minha parte fracionária do meu número misto. Show? Bom, redução ao mesmo denominador. Isso quer dizer o quê? Um denominador comum. Quando você soma ou subtrai frações que têm denominadores diferentes, nós temos que fazer um MMC entre as frações, para poder reduzir ao mesmo denominador. Então, como é que a gente faz isso? Pega os denominadores que você tem e faz o MMC entre eles. Então, ó, 2, 8 e 3. Quero descobrir aqui. Ó. Por 2 dá 1, 4 e 3. Por 2 dá 1, 2 e 3. Por 2 dá 1, 1 e 3. Por 3 dá 1, 1 e 1. Então, meu denominador comum vai ser o quê? Multiplica aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 é o menor número que é múltiplo de 2, 8 e 3 ao mesmo tempo. É o meu MMC. Então, como é que a gente faz agora? Tem informação. Essas frações todas vão ter esse mesmo denominador, 24. 24, 24 e 24. Então, vamos ver. Aí você pega o seu denominador novo, divide pelo antigo e multiplica com o de cima. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 1, 12. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 5, 40. Essas frações aqui são frações que representam essas frações. São frações equivalentes a essas frações aqui quando você reduz. Né? Quer ver? Se eu dividir por 12 em cima e embaixo aqui, ó, 12 por 12 dá 1. 24 por 12 dá 2. Olha lá, 1 meio. Se eu dividir por 3 em cima e embaixo aqui, ó, 3 por 3 dá 3. 24 por 3 dá 8. 3 oitavos. Se eu dividir aqui por 8 em cima e embaixo, 40 por 8 dá 5. 24 por 8 dá 3. 5 terços. Beleza? Show? Então, terminando com a aulinha de frações. Vamos ver agora comparações entre frações, como é que a gente faz soma, subtração, produto, divisão. Vamos brincar um pouquinho com as frações aqui e depois a gente acaba com a matéria. Vamos lá. Guerreiros, comparação de frações. O que é isso? Vamos comparar frações. Eu quero comparar aqui ó, as frações 1 terço, 3 terços e 8 terços. Ó. Se elas tiverem o mesmo denominador, a maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Então aqui, ó, 1, 3 e 8, meus numeradores. E todos os denominadores são 3. Então a minha maior fração vai ser aquela que tiver o maior numerador. Então 8 terços vai ser maior que 3 terços, que vai ser maior que 1 terço. Porque 8 é maior que 3 e 3 é maior que 1. Agora, se eu tiver o mesmo numerador, a minha maior fração vai ser aquela que tiver o menor denominador. Então, ó, 5 terços, 5 quartos, 5 quintos. O numerador é o mesmo. Então, ó, 3 é o menor dos denominadores que estão aqui. Então, a fração 5 terços vai ser maior. Maior que 4 quintos, maior que 5 quartos, perdão, e maior que 5 quintos. Então, 5 terços é maior que 5 quartos, que é maior que 5 quintos. Porque os numeradores aqui estão em ordem crescente. Esse é menor que esse e menor que esse. Menor denominador, maior fração. Quer dizer que você vai dividir o meu todo em menos partes. Tá? Agora, quando tem os dois diferentes, o numerador diferente e o denominador também diferente um do outro, você vai fazer o quê? O que nós fizemos ali antes, que é a redução ao denominador comum. Vai fazer a redução de denominadores, fazer o MMC. A gente aplica isso em adição e subtração de frações que têm denominadores diferentes. Então aqui eu quero somar 1 meio com 5 oitavos e depois subtrair 3 quintos. 3 denominadores diferentes. Tenho que fazer o MMC. Então vou fazer aqui o MMC entre 2, 8 e 5. 2, 8 e 5. Vou decompor em fatores primos. Por 2 dá 1, 4 e 5. Por 2 dá 1, 2 e 5. Por 2 dá 1, 1 e 5. Por 5 dá 1, 1 e 1. Olha lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 é o meu MMC. Então aqui vai ficar o quê? 40 com o meu denominador comum. 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 1, 20. Mais 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5,
25. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, olha lá. 20 mais 25 menos 24. 25 menos 24 dá 1. 1 mais 20, 21. Então, isso aqui vai ficar 21 sobre 40. Fiz aqui a soma e subtração de frações que tinham denominadores diferentes, fazendo o MMC. É assim que se faz, tá? E como é que a gente multiplica frações? A gente multiplica frações, ó, numerador multiplicando com numerador, denominador multiplicando com denominador. Então aqui vai ficar esse produto, ó, 3 vezes 8, 24 sobre 5 vezes 7, 35. E cuidado, pessoal, muita gente confunde o produto de matrizes multiplicando cruzado, porque associa isso a razão e proporção, que vai ser uma próxima aula da gente, razão e proporção. Cuidado, quando você tem isso aqui, ó, uma fração igual a uma outra fração, o sinal de igual entre elas, aí a multiplicação é cruzada. O produto dos extremos é igual ao dos meios. Então aqui ficaria, ó, 3 vezes 7 igual a 5 vezes 8. Mas eu só multiplico cruzado quando eu tenho uma fração igual a outra. Se eu tenho uma fração vezes a outra, a multiplicação é direta. Beleza? Cuidado para não confundir. A parte de razão e proporção a gente vai ver numa aula posterior, nesse mesmo módulo aqui, nessa mesma playlist de matemática básica. Show? Vamos continuar aqui. A divisão. Para fazer a divisão entre frações, a gente usa aquela célebre frase que todo mundo usa. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então aqui eu tenho, ó, 3 quintos dividido por 8 sétimos. Mesmo conjunto de frações que eu tinha aqui em cima. Então, repete a primeira, 3 quintos, e multiplica pelo inverso da segunda fração. 7 oitavos. Então, ó, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. Tá lá. Show? Potência e radiciação, né? Potências e radicais. A gente vai ver numa aula posterior também, que eu vou falar especificamente sobre potências, depois sobre radicais, depois inclusive sobre racionalização de denominadores, tá? Mas olha só, a gente usa aqui uma propriedade importante da potência, que a potência do produto ou da divisão é a divisão das potências ou o produto das potências. Então, ó, 3 meios elevado ao cubo é o quê? É 3 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Dá 27. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. A mesma coisa se aplica para o radical. A raiz quadrada de 49 sobre 16 é a raiz de 49 dividido pela raiz de 16, ou seja, 9 quartos. Ela é 7 quartos. 7 ao quadrado é 49 e 4 ao quadrado é 16. Tá legal, pessoal? Nossa aulinha básica de frações para por aqui. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, marquem um joinha aí, se inscrevam no canal, compartilhem. Se não, por favor, dê o seu dislike e me falem, eu não gostei disso, que eu gravo outro vídeo sem problema nenhum. Como eu já disse aqui em vídeos anteriores, meu intuito aqui, a minha ideia aqui é só ajudá-los. Tá legal? Então, se você está gostando das nossas aulas, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Faz muito bem para mim, tá? Ajuda muito. Para você é só um cliquezinho, então se inscreva no canal. Acione o sininho para saber quando vai subir nossa próxima aula. Tá legal, pessoal? Então, por favor, se inscrevam no canal e baixem a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Não deixem de fazer isso. Tem muito exercício bom para você praticar essa aula de hoje aí. Show? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado e os